ponto. Ah, E todo ponto tem duas coordenadas, coordenada x e coordenada y. tá. Então, esse é o vértice, por exemplo. Hum, Ele tem a coordenada y, que seria isso aqui, uhum, e x aqui. Beleza? beleza, beleza. Então, beleza. Bem, Então, voltemos para as questões ali do. certo. Nós estávamos Então, vendo, a acho que era do questão. iceberg, né? Isso, E aí, esse fechou. aí Aí você a gente fez vai para a essa. questão 83. Tá. Tem um barco aqui. Não, 83 é do plasmódio ali, do plasmódio da Malária. O ciclo esporogênico da parasita. Parasita. Tá, então não precisa dessa Não, dos esse barcos. ciclo do barco é o quê? Matemática, será? Acho que é. É? As fórmulas aqui, física, eu acho que é física. É física? Ah, então bora. Porque eu não tinha marcado isso. Correnteza, um monte de madeira. O transporte e venda ilegal de madeira nova tem sido uma prática comum. De quando é essa prova aqui? Do ano passado. Em áreas onde a exploração florestal ocorre sem regulação e controle, principalmente na região amazônica. As figuras 2003 precedentes referem-se a dois tipos de transportes usuais. Em um, uma barca está viajando de uma margem a outra do rio, de tal maneira que sua velocidade com relação à água seja perpendicular à velocidade da água com relação às margens do rio. Tá. Em 2 e 3, o transporte de madeira ocorre por flutuação, seguindo o fluxo natural do rio. Certo, então, na primeira figura, o rio corre, sei lá, no eixo Y, Uhum, mas a madeira se move no eixo X, porque ele está dizendo que é perpendicular. uhum, E no outro, ocorre na mesma direção do rio. A partir das informações apresentadas e considerando que a densidade da água e da madeira sejam esses valores, julgo os itens subsequentes com base nas leis da hidrostática e da mecânica clássica. Na situação representada na figura 1, o barco chegará à outra margem do rio na mesma altura da qual partiu. Bem, essa resposta ela é um tanto óbvia, mas se a gente fizer um desenho, talvez a coisa fique um pouco mais óbvia ainda. uhum. Então, por exemplo, nós temos aqui vamos dizer assim, a terra, e aqui está o rio. E o rio corre numa direção, por exemplo, para cá. Essa é a Certo. velocidade do rio. Só que o barquinho tá com a madeira roubada, ele tá vindo para cá. Velocidade do barco e a velocidade do rio. A pergunta que ele tá te fazendo é: o barco não vai sofrer ação nenhuma do rio? Ele vai chegar exatamente aqui? Essa é a pergunta. Só isso que ele quer saber. Uhum. É isso que vai acontecer? Não, Não, porque o rio vai puxar o barco para cima, certo? Então ele certo. vai se mover meio assim. Uhum. Então, por isso que A não esta ser que informação. o barco tenha alguma força que se contraponha, né? Exatamente, se ele Ah, tivesse. Mas como ele está citando aqui hum, que a velocidade é perpendicular, então não hum, tem nenhuma força que se contrapõe. hum, Porque a única coisa que está hum, agindo nesse barco é a força do motor perpendicular à do rio, ou seja, uhum, para a esquerda, enquanto a do rio vai para cima. Então uhum. não tem nada diagonal, né? Ele deveria ser assim, para compensar, né, a altura aqui e mesmo assim para frente. Daí tudo bem, daí ele chegaria aqui. Mas Ah, isso que eu acabei de desenhar não é perpendicular, né? uhum. Então, como ele falou que é perpendicular, 90 graus, então você pode ter certeza que o barco vai subir um pouco, beleza? Sim.
Então tá bom. Então, Então, perpendicular aqui ao ponto, né? Tá. ao fluxo do rio. Uhum. O fenômeno de flutuação de corpos em meios líquidos é descrito pelo princípio de Pascal, o qual estabelece que uma variação na pressão aplicada a um fluido contido em um recipiente é transmitida integralmente de maneira uniforme a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Ele está falando sobre esse princípio físico aí que faz as coisas flutuarem. A questão é que, tudo bem, ele está explicando aqui fisicamente muito legal a, Hum. o princípio da flutuação, né? O fenômeno da flutuação, mas isso não tem a ver com o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é outra coisa, entendeu? Ah, Flutuar é isso mesmo, né? Então, o recipiente, né, vai sofrer forças, o objeto sobe, né? De modo geral, você pode dizer até que é o próprio empuxo, que está sendo aplicado no volume de fluido deslocado pelo corpo. Isso a gente chama de princípio de Arquimedes, ok? O hum, princípio das coisas flutuarem é o de Arquimedes. Então, tá errado, beleza? Outra beleza. afirmação falsa. O princípio de Pascal tem mais a ver com a hidrostática, né? Quando você tem, por exemplo, um pistão, né? Então, você tem aquela situação assim, deixa eu desenhar aqui, bem rapidinho, só um esboço. Negócio com uma areazinha, um negócio com outra. Daí aqui você tem um êmbolo, aqui você tem outro êmbolo. Então, a força que você aplica aqui causa uma força muito maior aqui. Esse é o princípio de Pascal, Hum, ok? tô lembrando disso. Tô lembrando Isso. até do desenho que o professor fez. Nossa, que coisa absurda isso. Hum, Pois é. hum. Então é o negócio aqui, né? Tem que tomar cuidado. Aham, Falou bem ali, muito bem, o fenômeno da flutuação está muito bem explicado, mas não é o princípio de Pascal, né? É o princípio de Arquimedes. tá. 82. Na situação representada na figura 3, o valor da fração do volume da madeira submersa é superior a 45. A situação representada na figura 3, tá bom. Claro, a figura 3 é só um desenho, só um esboço. Uhum, A pergunta é, se nós formos fazer a conta, qual vai ser a fração de madeira submersa? uhum, E a conta ela vai ser feita com essas informações de densidade e com o princípio do empuxo. tá. Então, existe uma equação, então nós podemos fazer a conta. O que acontece é, você tem um pouco de água, né? Uhum, E daí as coisas elas podem afundar, né? Tá totalmente aqui no fundo, que é quando o peso delas é tão intenso que vence completamente o empuxo, ou no caso da madeira, né? Uma parte pode estar submersa e outra não. Tipo um iceberg, por exemplo. uhum. Então, a questão é quanto será, né, submerso? Bem, se a gente fizer um desenho aqui sobre as forças que estão agindo, a gente sabe que o peso empurra para baixo e o empuxo para cima, ok? Certo. Então, com isso em mente, né, uma vez que o objeto vai ficar parado, ali flutuando, a gente pode dizer que peso menos o empuxo é igual. Bem, isso são forças, né? Massa vezes aceleração. Só que como ele está parado, zero, ok? Essa aqui é a segunda lei de Newton. Tá, Somatório das forças igual a massa vezes aceleração, certo? certo. Certo. Então, nós podemos escrever algumas coisas aqui. Por exemplo, quem é peso, né? Peso é massa vezes a gravidade. No caso, a massa da madeira, ok? Certo. Enquanto o empuxo ele tem uma fórmula, que é volume de água deslocado, então assim, volume de água deslocado,
vezes a densidade do fluido deslocado, que no caso é água, vezes a gravidade. Ok? Certo. Veja que volume vezes densidade a gente já conhece como massa, né? Volume vezes Uhum. densidade é massa. Só que no caso aqui é a massa de água deslocada. Não é a massa do objeto. É a massa de água que esse objeto desloca. Ok? Então, claro que a massa de água que esse objeto desloca, de modo geral, tem a ver com o volume do objeto, né? Uhum. Não exatamente com a massa do objeto. Por exemplo, a bola de vôlei. A bola de vôlei, ela tem um volume alto, assim, mas ela tem pouca massa, porque dentro dela é água. É, dentro Ah, dela é ar, basicamente. uhum. Então, por Tá. isso que quando você tenta afundar uma bola de vôlei, ela volta violentamente para cima, né? Uhum. Porque, apesar de ela ter uma massa e, por consequência, um peso baixo, ela tem um volume grande. Então, o Entendi. empuxo vai ser grande, porque o volume dela é o volume que ela desloca, de água também, né? Quando você Uhum. coloca a bola de vôlei dentro da água, ela Uhum. desloca o seu próprio volume de água. Então, essa força, o empuxo, empurra ela para cima de novo. Uhum. E é o que está acontecendo aqui com esse toco de madeira também. Tá. A questão que o problema pede, né? Depois de eu ter escrito, eu vou ler ali. A quanto da volume da madeira foi submersa? Muito bem. Então a gente precisa escrever alguma coisa sobre o volume da madeira nessa equação, para que fique legal. Eu Uhum. escrevi sobre a massa da madeira. Só que eu sei Certo. que massa é volume de madeira. Veja, volume de madeira submerso. Não, desculpa, falei besteira. Volume de madeira só. Ah, vezes a gravidade, vezes o que? A densidade da madeira, ok? Vezes a gravidade, menos essas coisas aqui, volume de água deslocado, etc. Tá. Ok. Então, tudo isso aqui é, tem que dar zero, beleza? Certo. Então, a questão é o seguinte: eu não sei qual é o tamanho eu não sei qual é o volume desse objeto, eu também não sei nada sobre o volume de água, Uhum. mas eu sei que eles vão ter uma relação. Por quê? Certo. Porque se eu pensar no volume do, do meu objeto, Uhum. o volume de água vai ser uma fração disso. Então, Sim. o volume da água é uma fração do da madeira. Eu posso chamar essa fração de alfa, por exemplo, Uhum. vezes o volume da madeira. E é essa fração que eu vou ah, querer descobrir. É essa Certo. porcentagem que eu estou querendo descobrir, beleza? Uhum. Então, No caso da fórmula ali, tá dando zero, o G é igual para os dois, né? sim, então dá para Basicamente. cortar. Uhum. Tá. E uma vez que você vai substituir o VA, também vai dar para cortar o VM. Hum. Porque o VA não é isso aqui? Uhum. É uma porcentagem da massa do volume da madeira. O Certo. volume de água deslocado é com certeza uma porcentagem do volume da madeira, porque foi o próprio volume da madeira que deslocou a água. Hum. Então eu posso cortar o volume da madeira. E vai me Aí eu sobrar posso. só a porcentagem agora. Entendi. E vai ser simplesmente o ρm pelo ρ da água. Se eu isolar, né? Passar esse cara para Uhum. outro lado, troca de sinal, passa o ρ A dividindo. Então agora é só fazer a conta, né? Quanto é que é ali, o enunciado falou. 0,5 sobre 1. 0,5 e 0 sobre 1, exatamente. É meio, né? Exatamente, meio. Ou seja, 50%. 50%. E ele falou ali, É superior a 45? A pergunta, sim. sim, exatamente. É 50% superior a 45%. Ok? Então perceba uma coisa, né? Uma pessoa desatenta, ela se desesperaria vendo esse problema, por quê? Porque aqui não tem informação nenhuma, né? Não diz qual é a Ah, massa, não diz nada, não diz qual é a gravidade, não diz qual é o volume, não diz nada, só diz as densidades. Mas no entendi. fim, veja, se você fizer o cálculo, primeiro utilizando
A lógica certa, nós estamos falando de um problema de empuxo. O peso empurra Uhum, para baixo, o empuxo para cima. Estamos falando de força. O somatório das forças é zero para algo parado. uhum, A gente coloca as letrinhas das coisas. Repara que o problema fala sobre volume de madeira, então transforma isso em volume de madeira. Até mesmo para usar uma das poucas informações que o enunciado deu, densidade da madeira. tá. Simplifica letras, entende que o volume da água deslocada tem que ser alguma coisa associada com o volume da madeira, porque é a madeira que está deslocando a água, obviamente. Uhum, Então, eu sei que é uma fração disso, isso aqui vai representar a fração que é justamente o que eu estou procurando, uhum, e simplifico os volumes. Se eles são iguais, eu posso cortar, dependente de eu saber ou não o valor deles, ok? uhum, tá. Então, é isso. Então, vai ser simplesmente essa divisão e pronto, já era. Muito bem. Parece fácil, mas não é não, né? Parece fácil porque eu fiz, né? Quando Uhum, tá feito assim, tá, é depois de facílimo. feito é óbvio. Para chegar ali, É sempre muito óbvio quando alguém faz antes, né? Por isso que é nossa. sempre importante tentar fazer antes da aula os exercícios, né? Uhum, Tentar ver essas coisas assim. Blá blá blá, função. Por outro lado, os modelos que avaliam o potencial. Beleza. Duas equações. Supondo que T varia entre 15 e 38, então para que a probabilidade diária de sobrevivência dos mosquitos adultos seja superior a 1/raiz de E, muito bem. É. Então ele quer que isso tudo aqui, que é a equação que representa a probabilidade, uhum, seja superior a eu isso sei. aqui. Uhum, Então, tem que fazer uma inequação. Pega isso aqui, diz que é maior aquilo ali. 1/raiz de E, né? Ou seja, E elevado a 1/2. Era isso, né? Deixa eu ver. Isso. E agora tem que conseguir resolver essa inequação. A questão é que nós temos uma inequação, então nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque o sentido da inequação muda quando nós multiplicamos ou dividimos números negativos. Então eu não posso ir direto fazendo multiplicação cruzada aqui uhum, antes de pensar, antes de saber se o número é negativo ou não. Por exemplo, esse número é negativo? Não. As possíveis respostas que saem daqui me permitem ter um número negativo? Não também. Porque a gente sabe que o exponencial, qualquer exponencial que seja, ele hum. é sempre positivo. Ah, tá, sim. Ou é isso, ou é isso. Então ele está Uhum, sempre na parte positiva do eixo x, nunca na parte negativa. Ok? tá. Se for qualquer exponencial, seja o e, seja o número 2 elevado a qualquer número que seja, qualquer número mesmo, menos 1 milhão, vai ser positivo. Uhum, Então, tudo bem, nós estamos falando de coisas sempre positivas. Portanto, eu posso multiplicar cruzado e vai ficar 20 e na meio maior que e na t ao quadrado menos 53t mais 570. Ok. Agora, nós temos então um problema de novo, inequação, só que inequação com exponenciais, né? De uhum, alguma forma, a gente tem que juntar esses exponenciais para fazer qualquer coisa que seja. É, uma coisa que nós podemos fazer, por exemplo, é passar esse meio dividindo. Vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 20 maior ou mais, igual a E, e tudo aquilo ali. menos meio, né? Exato. Uhum, Menos meio. Só que eu ainda não consigo comparar, né? Essas não. coisas. Porque tem um 20 do outro lado. Como é que eu vou comparar, né? A questão é que eu posso aplicar o ln. Então eu posso dizer que ln de 20 é igual a t ao quadrado. Pô, o problema é que na tua prova não vai ter qual é o valor do ln, né? Hum, Daí fica um pouco complicado.
Mas qual era a pergunta que ele estava fazendo mesmo? Ele Entre está quais perguntando valores? que, supondo que T varia de 15 a 38 graus, Ah, esse para que a 15 a 38. probabilidade diária de sobrevivência dos mosquitos seja superior a 1 sobre raiz de E, é necessário Viajei. que T pertencente, aí ele dá uma, tenta Sim. dar uma resposta O que aqui. que eu fiz aqui? Eu acho que eu usei algum tóxico aqui. Ah, porque era nessa questão era só colocar 15 e 38 no lugar do T. Mas ele tá Hum, falando aqui para que a probabilidade diária de sobrevivência seja superior a isso. Ah, é superior a isso. Não, mas eu, como assim? Eu quero que isso. Tá. Tô entendendo muito bem a pergunta, para falar a verdade. Porque ele dá a probabilidade, ele dá também o intervalo de temperatura, mas essas temperaturas provavelmente são valores que estão dentro desse intervalo, né? Porque nós estamos justamente procurando um intervalo de temperatura. uhum. Mas ele dá aqui um intervalo de temperatura, isso que é meio estranho. Ah, porque assim, eu resolvo aquilo ali. O meu medo é que tu não vai poder usar LN na prova. Só que eu acho que dá para fazer uma outra coisa aqui já. Dava para aplicar LN antes, para não aparecer esse cara aqui. Hum. Tipo, eu entendi um negócio errado aqui, eu acho. Ah, nossa, eu entendi meio errado a conta. É, eu pensei que esse 20 ele tava. Ó, o que eu pensei que isso aqui era? Eu pensei que o E tava embaixo do 20, mas não é isso que tá acontecendo. Hum. Eu pensei que isso aqui estava acontecendo, olha só. 20 dividido por E, T quadrado. Mas não é isso. Não, mas é isso. Não, não é. Não? Não, o que tá acontecendo é E elevado Hum. a 20 dividido por T quadrado, entendeu? Ah, entendi. Eu li 20 errado tá no também. expoente também. O 20 tá no expoente também, sacou? Entendi, entendi. Pensei Gente, que eu tinha o... lido errado também. Pois é. Então, Hum. tipo, a minha conta tava certa, mas eu percebi, pô, LN, você não vê LN no ensino médio. Daí, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Apagar isso aqui, que estava certo, mas não era a interpretação certa do enunciado. Daí agora, como a gente já tem esse E elevado ao meio aqui, nós podemos reescrevê-lo como E elevado a menos um meio, certo? Uhum. Por regra de potência. Quando você tem uma potência na parte de baixo, você pode trocar o sinal dela, invertendo a fração. Lembra disso, né? Eu lembro. Então nós temos Z dos dois lados. Uhum. Como nós temos o mesmo expoente, nós podemos. Compará-los. eh, Então, agora o 20, essa 20 sobre tal, é igual, é maior que, seria maior que menos meio, né? Exatamente. Tá. Então agora o que que você tem para resolver aqui? Uma Bhaskara. Uhum. Tomando o cuidado de fazer aquela análise de novo, né? Ahn, do tipo, eu vou passar multiplicando para os dois lados números negativos ou positivos, né? Tem que tomar esse cuidado. Porque pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Ou menos esse cara aqui, ele pode ser negativo em algum momento. Se ele puder ser negativo em algum momento, você vai ter que analisar as duas regiões. Porém, o enunciado ele fala uma coisa muito interessante. Que ele já é positivo, porque é de 15 a 38 graus, né? As temperaturas. Mas isso Uhum. não significa que a probabilidade vai ser positiva. Porém, como a gente está falando de probabilidade é sempre positiva, né? Ah, tá. Não Não, existe e fora que a probabilidade minha negativa. máscara ela é dependente da temperatura, não é isso? Não, 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 mas isso não importa, porque esse valor aqui embaixo, ele pode. Esse valor aqui embaixo, ele poderia. Aí que tá. Esse Hum. valor aqui embaixo, ele pode ser negativo. Poderia ser negativo, independente do T ser positivo ou não. O T, beleza, vai ser Ah, valores positivos, mas eu posso jogar um valor positivo numa equação de segundo grau e dar uma resposta negativa. Isso pode acontecer. sim. Ah, entendi. A questão é, se eu jogar o 15 e o 38, vai dar? Que são os limites aqui do nosso Uhum, uhum. intervalo?
Ah, só fazendo a conta para ver, né? Entendi. Mas vamos, para facilitar a nossa vida, vamos considerar que não, beleza? Uhum, Então vamos considerar que dentro desse intervalo de 15 a 38, esse número aqui embaixo, ele é positivo. Senão uhum, você teria que jogar o 15, o 38 aqui e ver se daria ou não. Vamos considerar que é, tá bom? Então eu vou escrever isso aqui. Vamos considerar, sem provar, que dentro do intervalo de 15 a 38, a equação de segundo grau é positivo. positiva. Tem imagem positiva. Ok, então, sendo assim, você pode agora sim multiplicar cruzado. Você pode dizer que 40 é maior, menos t quadrado, mais 53t, mais 570. Ok? Tá. Agora você, como já está treinado em Bhaskara, pode passar tudo isso aqui para outro lado, para o t quadrado ficar positivo, eu acho mais conveniente, Uhum, e resolver a Bhaskara. tá. Só que tem um detalhezinho. Hum, Quando você resolve a Bhaskara, você está encontrando as raízes, né? As duas raízes. Beleza. É o que nós vamos encontrar aqui, duas raízes fazendo a Bhaskara, certo? certo. Só que isso aqui não é uma igualdade, né? É uma desigualdade. Então você não vai estar, tipo, assim, sendo bem específico, sendo bem chato matematicamente falando, você vai encontrar as raízes para encontrar quais são os valores de t que vão fazer esse negócio aqui, quando você passar para o outro lado, ser maior que zero. Na Certo. prática, você tem que encontrar as raízes, tá bom? Você Uhum, tem que encontrar as raízes. Só que depois a gente pode fazer essa análise, né? Eu posso até fazer análise graficamente já, imagina, você está encontrando as raízes, né? Digamos que seja aqui e aqui. Se você quer os valores que sejam maiores que zero, você está pegando, então, na realidade, né, a solução do seu problema vai ser os valores menores que a menor raiz e maior que a maior raiz, ok? Só que certo. são detalhes matemáticos que não nos interessam muito aqui para responder essa pergunta em específico, porque ela te pede basicamente as raízes, tá vendo? Hum, Então, quando você achar as raízes, você me diz aí quais são elas, tá bom? tá. Então tá bom, é só passar isso tudo pro outro lado aqui, trocar os sinais e fazer Bhaskara.
83. 3 mais ou menos. Ó, eu achei 53 mais ou menos raiz quadrada de 93 sobre 2. Aí a questão é, se 3 raiz quadrada de 41 é o quê? 9 vezes 41. 9 vezes 41. Bateu com os resultados lá do. Não, é necessário que seja dentro desse intervalo. Aí o intervalo, deixa eu pensar. Bem, você chegou em quê? Fala de novo quais foram os valores? 53 mais ou menos raiz quadrada de 93 sobre 2. Aí ele está perguntando se esse t seria 53 mais ou Raiz menos quadrada de raiz quadrada. 93? É, 93. Eu acho que tá errado nessa raiz quadrada, hein? O Será? delta. Vamos ver o delta aí. O delta que eu fiz aqui deu 689. Deixa eu fazer aqui. 689? Em delta, Errei opa, o cálculo feio, então. b quadrado, que é. Tem que trocar o sinal, hein? Ao menos 53 ao quadrado.
Menos 4 vezes o A, que é 1, Hum, vezes o C, que é menos 570. 570. Ah, errei o 570. Menos, né? Ah, errei o cálculo. Tá. Errou o Não, tá. sinal? Não, errei o 570. Em vez de 570, eu coloquei 530, tá? Por isso que eu errei. Ah, mas deu muito diferente, né? É. Não acho que tenha sido só isso, não. Deixa eu ver aqui. Uhum. Calculadora. Aí que depois eu isolei os. Achava que era 530, aí eu isolei os 53, aí cortei dos dois lados. Ah, não, cortei não. Isolou. Ah, é Isolou os só fazer a quatro. conta do delta aqui, né? É. 53 ao quadrado, 2.809. Uhum. Ah, opa, mas tem alguma coisa esquisita aqui. Algum sinal eu errei. Não, tá certo. É isso mesmo. Não, eu errei. Ó, aqui tem. Olha como é que era aqui. Aí quando eu passei pro outro lado, eu já troquei o sinal. Ah, porque tem menos um, claro. Uhum. Só que eu troquei o sinal, mas não troquei do C, que era menos. Eu tenho que trocar de novo quando eu passo pro outro lado. Uf. É. Ah, vai fazer as Então, coisas mais ou menos. aqui, 2.809 menos quanto? Menos 4 vezes 570. 570. 2.809 eu tinha dito, né? 529. 529? 4 vezes 570. 2.280. Então, 2.000 menos 2.809. 529. 529 tem raiz? 529. 23. Então vai ficar menos B, que é 53, mais ou menos 23, dividido por 2. E agora tem que fazer o mais e o menos aí, né? 76 dividido por 2, 38. E a outra, 30 dividido por 2, 15. 38 e 15 era justamente os valores que dava lá, né? Então é isso. Isso. Aí é necessário que, aí a variação, né? Aí é necessário que T pertença a 53 menos 3 raiz quadrada de 41. Para que tenha essa Essa... probabilidade aqui. Seja superior a essa probabilidade, exatamente. Uhum. Beleza. Então era isso. Só tinha que fazer a Bhaskara lá, cuidando com os problemas. Para T igual a 30, a duração do ciclo esporogônico do parasita Plasmodium será inferior a 10. Ciclo esporogônico. Tá falando disso aqui, né? Uhum. T igual a 30 graus. Então, o que tu tem que fazer é simplesmente jogar O 30 ali. exatamente e ver quanto é que Uhum. dá, né? Uma continha Tá, basiquinha. Tem como fazer aí? tem. Beleza. Aí esse cálculo aqui, o 10, ele é Sim? uma, ele é, a base é 10 e o T está no expoente ou você, tá tudo no expoente, né? Não, Esse, isso aqui é uma fração. não, eu sei que é uma fração, mas na fração, no denominador, esse é 10 elevado a menos 4. E tudo isso vezes T. Tudo, não, isso, ele é esse T está no expoente ou ele é Não, o não tá. Ele tá grandão, do tamanho do 10 aqui. Então, ele tá multiplicando 10 na menos 4, entendeu? 10 a menos 4 Isso. vezes 30 vezes
30 menos 15, raiz de 34 menos 30, vezes raiz de 34 menos 30. 2 vezes 15 vezes 30 vezes 10 menos 4. Preciso ir no banheiro rapidinho, só um segundinho.
Pronto, e aí, conseguiu chegar na resposta? Cheguei e a resposta, porque ele está perguntando se a 30 graus a duração do ciclo será inferior a 10 dias, como deu 11,11, a resposta é não, né? Muito bem. Note que esse 10 na menos 4 aqui, ele poderia ter ido para cima, né? Justamente por causa do sinal negativo aqui. Ah, tá. Para trocar, Aí, né? Para inverte, né? Uhum. talvez facilitaria na hora do cálculo, né? Ah, Ah, pode ser. muito bem. É só invertir no final mesmo. Tá. É É, isso aí. Vamos ver, essa parece ser matemática também. essa é a matemática também. Progressão geométrica. Se tu não conhece a fórmula, fica um pouco difícil de fazer. Mas com a fórmula sai na hora. Vamos ver aqui. O Brasil. 1109, né? Casos de malária, progressão geométrica, parasitas, corresponde ao número de novos casos na produção de 1.000 indivíduos em um ano específico. A partir da informação precedente, julgue. Se em 79 o índice anual de parasitas era 1, e em 95 foi 5, infere-se que a razão dessa progressão geométrica é de 15. Muito bem. É raiz de 15 do 5, tá? Bem, uma progressão geométrica é uma sequência Uhum, que surge de multiplicações. Por exemplo, quando você dobra números 2, 4, 8, 16, 32, 64, isso é uma progressão, porque você está dobrando. Você uhum, sempre dobra o número anterior. tá. Claro, pode ser reduzir pela metade, pode ser triplicar, tanto faz. A questão é que é sempre multiplicar o mesmo número. Uhum, Muito bem. Daí, ele falou aqui que em 79, que é o ano 1 aqui da análise, né? Você tinha um caso. Então, no 1 tinha um caso, que era, uhum, era em 79. Daí vai ter vários anos. Daí lá no ano 95, que a gente não sabe qual é a posição já na sequência, você teve 5 casos. Só que para encontrar qual que é a posição na sequência, vamos colocar assim, C de casos, N de número na sequência uhum, e 79 ano. Não é difícil imaginar que vai ser simplesmente fazer 95 menos 79, né? uhum. Para ver quantos tiveram até lá. Então, 95 menos 79 dá quanto? Oba, 1 aqui. Nossa, não acredito que tô fazendo isso. 6, 16. Então, é o 16º termo. Ok? Certo. Certo. Então, tá bom. Quando a gente tem uma progressão geométrica, né? Nós sabemos que um termo qualquer é igual ao primeiro termo vezes r elevado a n menos 1, onde o r é a razão. Ok? Daí, o que essa expressão está te dizendo? Você quer saber o 16º termo, por exemplo. Vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão, que a gente não sabe quem é ainda, elevado a n, que é o próprio 16, porque é o 16º termo, menos 1. Ok? Certo. Muito bem. Bem, quem que é o U1 e o U16? O 16 é 5, porque é o valor do 16º termo, certo? Tá. O M1 E o é o 1. U1, né? É o 1, que é o valor do primeiro termo. Isso está no enunciado, Uhum, ok? O primeiro termo era uma infecção ou algo do gênero. Daí aqui vai ficar R igual a 16 menos 1, 15. Isso aqui é uma fórmula. Então, é só decorar a fórmula, entendeu? Mas é tá. uma fórmula que tem bastante lógica. Porque o que que é elevar? É multiplicar várias vezes, não é? Hum, Então, você vai multiplicar 15 vezes o R, para que ande-se esses 15 anos que tiveram do primeiro caso até o 16º caso, né? Ok? tá. Então, você vai multiplicar 15 vezes. E agora, né, como a gente quer encontrar o R, é só fazer a raiz
15, né, do 5, para que o R fique sozinho. Então essa é a resposta. Uhum. Tá. E é o que o problema diz que é, né? Certo? Então tá tudo certo, mas aqui é importante que você entenda o que que é uma progressão. É simplesmente multiplicação. Você vai multiplicar, vai multiplicar. Então, por exemplo, uma coisa que é uma progressão é juros compostos. Ah, isso que eu ia te Isso perguntar é agora. geometria. Uhum. Isso Essa fórmula, né, dos juros compostos. é praticamente essa fórmula aqui. Uhum. Tá. Tem que ter uma coisa no expoente e tal. Daí, cada ano que passa, você vai multiplicando esse mesmo fator. Uhum. No caso é esse, mas como é que a gente descobre? Entendendo a fórmula. A fórmula da progressão, o valor de um determinado termo é igual ao primeiro, vezes a razão, elevado Cada a ponto. n menos 1, que no caso aqui vai ser simplesmente a diferença, né, dos termos. Então, tem que tomar cuidado, porque a pessoa desatenta colocaria 16 lá, Entendi. aqui em cima, mas não é 16, é sempre 16 menos 1. Se aqui começa no 1, é que tem vezes que eles te dão a fórmula e aqui começa no 0. Aqui seria n só. Mas como eu fiz começar no 1, então é Tá. n menos 1. Ok? Porque foi, então, multiplicado 15 vezes, né? Para Uhum. chegar a este valor. Tá. Daí, simplesmente, essa parte aqui da potência tranquila para ti? Uhum. Essa é. Vai. Então, beleza. Bem, então é isto aí. É o que temos para hoje. Não Temos para temos tempo hoje. para a próxima, mas a próxima me parece envolver porcentagens e coisa assim. Você pode tentar para trazer para nós no sábado, beleza? Beleza, vou tentar. Eu ia até te pedir uma coisa. Tu não quer deixar fixo esse horário já para ti, não? Tipo, toda terça às 13? É, Se não puder, tudo bem. Só uma opção. não, acho que eu não consigo. Então É tá que as bom. próximas semanas é que eu viajo depois. Eu Uhum. queria terminar esse pacote primeiro, aí depois a gente volta, mas eu não consigo fixar ainda. Então, beleza. A Tá bom? gente se Mas fala sábado, sábado. sábado a gente fala, né? Meio-dia? Isso aí.